Cara, ele morreu antes, 6 anos antes do Hitler nascer. O Wagner, Richard Wagner morreu 6 anos antes do Hitler nascer. Mas ele era, ele era nazista. Cara, muito bom. Ô Metrópolis, bom demais. Mas vamos lá. Vamos começar com a matéria que saiu? Porque é o seguinte, né? A galera do NAN tava prometendo: nossa, vai sair algo que vai destruir o MBL. Estão falando todo dia sai isso, né? Nossa, hoje vai ser um negócio que vai destruir o MBL. Nossa, agora o MBL vai ser destruído. Bom, hoje eles vão destruir o MBL. Vamos ver a matéria aqui, ó. Em mensagens presidenciável do MBL relatava o uso de cogumelos mágicos. E outra, meio que sabia que em algum momento ia vir aqui que tem um doidinho que colocar. Isso aí é um grupo, só vocês saberem. Isso aí é um grupo do Instagram que colocaram o Renan. Meio que meteram o Renan e o pessoal ficou falando da banda, falou que gostava dele. Ele ficou de vez em quando, ele ia lá interagir com a galera desse grupo do Instagram. Esse pessoal que colocou ele lá. E um dessa galera é um doidinho de PS, acho que é do PSDB, cara, se eu não me engano. Sabe, desses partidos? Ele é doido, sabe? Ele é meio. Tanto que não sei se vocês vão lembrar, ano passado um cara veio. Eu tenho coisas gravíssimas sobre Renan Santos. Renan Santos, retire a sua candidatura agora mesmo, senão eu vou jogar na mídia o que eu tenho. Vocês lembram? Final do ano passado, alguém ficava falando isso lá no Twitter? Vocês lembram disso? Então, é esse mesmo. Não, não é esse Caranela. É um mais doidinho ainda. Esse Caranela ainda é que é normal. É um doido. Ele é completamente pinel. Retire a sua candidatura, estou avisando. É, ele já tinha falado, eu vou vazar essas mensagens, ó. Deu o Renan. Ok, cara. Vai lá, vaza aí, vai. Por favor. Então vamos lá. Em mensagens presidenciável do MBL relatava o uso de cogumelos mágicos. A coluna Renan Santos diz que se eleito for contra o consumo da droga, ele se compromete a não usar mais. Olha lá. Para candidato a presidente da República pela missão, Renan Santos participou ativamente de um grupo pelo Instagram no qual recomendava autores de extrema direita, promovia concurso de novinhas e relatava o uso de entorpecentes. Uma das principais bandeiras da campanha dele é o combate ao tráfico de drogas. É que cogumelo, cara, não entra muito nesse negócio de tráfico de drogas. Você não tem uma rede de tráfico de cogumelos por aí, entendeu, cara? Normalmente, cogumelo, quem usa essas paradas aí é que planta em casa, né? Eu conheço alguém que planta e tal. Não existe um negócio de tráfico de cogumelos, sabe? Não é bem tráfico de droga, mas tudo bem. Vamos lá. E outra coisa, né? O que vai ter. Ó, vocês estavam falando agora, né, de uma propaganda eficiente pra boomer. O que vai ter de boomer que vai prestar atenção no Renan por causa disso aqui? Porque essa é uma geração que não utiliza essas coisas, a geração de maconha e droga de festa, tipo bala. Mas quem usava cogumelo, as avós, as tia, avó bolsonarista, elas usaram bastante cogumelo. Viveram os anos 70, anos 80, se divertiram bastante, entendeu? Vai explicar isso para o povão, eles não entendem assim. Cara, o quê? Você acha que não? Vamos lá. Vamos chegar lá. Eu trouxe aqui a revista, inclusive, ó. Primeira vez que vocês vão ver um PDF de uma revista Valete. Só uma pessoa tem essa. Só uma pessoa tem esse PDF da Valete, tá? O Metrópole teve acesso exclusivo às mensagens trocadas durante 1 ano e meio, entre abril de 2024 e outubro de 2025. No grupo Canipapo. Eles fazem parte de uma denúncia-crime apresentada ao Ministério Público. Nossa, teve uma denúncia-crime apresentada ao Ministério Público. Ô, Nando Moura. Caralho, ô, Nando Moura. Ai, ai, ai. Essa é foda. Essa foi foda, Nando Moura. Essa não dá. Olha aqui, ó. Bartolo Lucas Coelho.
Em contato com a coluna, Renan confirmou a veracidade das mensagens tratadas nessa matéria e justificou-as uma a uma. O presidenciável foi adicionado à revelia. Então coloca aqui que ele foi adicionado em setembro de 2024. Sua primeira interação foi questionar a motivação de quem o havia colocado naquele grupo bizarro. Após ser informado que se tratava de uma reunião de apoiadores, Renan quis saber se os colegas conheciam autores cultuados pela extrema-direita, um deles declaradamente fascista. Em seguida, ignorou as mensagens no grupo por mais de 2 semanas. Retornou no dia 24 de novembro com a seguinte mensagem: Cara, tomei um cogumelo e tô ouvindo Wagner. Adeus. O alemão é declaradamente antissemita Richard Wagner, meu Deus, era o compositor favorito de Adolf Hitler. Qual é, velho? Ai, meu Deus do céu, cara. Deixa eu avisar. Quem é que é esse aqui, ó? É a Trondheim Symphonyorchester e Ópera. Deixa eu avisar pra eles quem que é o cara do Metrópole falou aqui que não pode ouvir Wagner. O cara morreu em 1800. Sério? Richard Wagner. Ah, nem fodendo. Ele morreu em 1883. Morreu. O cara morreu. Quanto que o Hitler nasceu? Cara, ele morreu 6 anos antes do Hitler nascer. O Wagner, Richard Wagner morreu 6 anos antes do Hitler nascer. Mas ele era. Ele era nazista. Cara, muito bom. Ô Metrópolis, bom demais. Mas vamos lá. 2 semanas depois dessa mensagem, foi o Renan quem voltou ao tema cogumelos ao canipapo. Usei cogumelo de novo no fim de semana e tenho certeza que existe um mundo gigante cheio de significados no inconsciente que alguns acessam mais do que outros. Um colega perguntou: cubensis? Ele respondeu: sim. Cubensis é também conhecido como cogumelo mágico e seu cultivo, aquisição e comercialização só são autorizados no Brasil para fins de pesquisa, coleção e amostra botânica. Aí, senhor, aqui é o pulo do gato. O Renan fez uma pesquisa sobre o cogumelo, que está na revista Valete. A direita psicodélica. Ele fez. Inclusive, tem até um vídeo dele explicando, né? A ideia dessa revista. Cadê o vídeo? Me mandaram esse vídeo aqui, ó. Mano, ele falou em live, isso que é o mais louco. Mas vamos lá. Vocês sabem que a direita norte-americana hoje vem passando por um processo de psicodelia. E eu estou falando sério. Jordan Peterson, o Joe Rogan, o Lex Fridman, todos eles vêm falando sobre a psicodelia, sobre cogumelos alucinógenos como meio de cura de depressão, cura de problemas na alma e até forma de estímulo da criatividade e meio de você se autoconhecer e criar algo novo a partir disso. Como essa discussão vem acontecendo nos Estados Unidos, demais, ela ainda não chegou no Brasil. E como eu falo pra vocês, ela vai chegar. A Valete vai antecipar essa discussão. Chegou graças a você, Renan Santos. Parabéns. Quem já viu, digite um se você já viu alguma coisa do Joe Rogan falando disso, Mike Tyson falando isso, o Elon Musk, Jordan Peterson, o Peter Thiel. O Lex Fridman. Quem já viu? Peter Thiel. É isso. Vamos voltar aqui. Só pra mostrar que nunca escondeu de ninguém. E, sim, foi feita uma revista inteira sobre o tema. Onde ele falou que ele ia usar pra escrever. Falou em live, né? Cadê?
Ah, eles colocam aqui uma notícia, ó. Recentemente, a polícia do DF desmantelou uma quadrilha que comercializava cogumelo mágico. Tá bom. Ok. E? Ah, apesar de relatar no grupo o consumo de droga, Renan tem se posicionado radicalmente contra o comércio de drogas. Em dezembro, incendiou uma suposta bandeira do Comando Vermelho. Você sabia que o Comando Vermelho eles têm uma rede de tráfico de cogumelo? A origem da droga. Me deram. A coluna Renan disse não saber a origem dos entorpecentes utilizados por ele. Sei lá, me deram. Eu nunca comprei, eu ganhei, tomei uma microdose, tomei uma vez, e um negócio foi isso. Afirmou inicialmente citando ter relatado este uso em uma entrevista ao podcast Flow. Ah, aqui. Quando acessado pela reportagem a partir de um link aberto, o grupo Canipapo tinha 17 participantes, entre eles Renan. A imagem representativa do grupo era o desenho de um personagem musculoso com um barrete frígio, uma espécie de gorro com a inscrição Lord Renan Groiper. O Renan usava um barreto frígido, né? Em live de vez em quando. Os Groypers são um movimento político nascido nos Estados Unidos com forte apelo antissemita e oposição ao feminismo e aos direitos LGBTQIA+. De acordo com o Instituto for Treasure, os Groypers têm como... Cara, os Groypers é do Nick Fuentes, né, cara? Ó, a coluna Renan disse rejeitar o principal líder do movimento, o podcaster Nick Fuentes. É, que ele falou várias vezes na live, né, sobre o Nick Fuentes. Cadê? Inclusive os Groypers brasileiros não gostam do Renan, né? Assim que entrou no grupo, o Renan quis saber se os colegas conheciam 3 autores. O BAP. O BAP eu conheço, eu tava lendo um negócio dele que é o Bronze Age Pervert, né? Jordani e Astral. E se animou com a resposta positiva. Cadê? Vocês têm que ler a Valete, a revista da Missão. Não, a revista não é da Missão. A revista Valete é da Valete. Tem várias pistas desses autores por lá. Vocês são as pessoas que estávamos buscando encontrar na Valete, comentou o líder do MBL em referência à revista do partido. BEP é a abreviação de Bronze Age Pervert, pervertido da Idade do Bronze, um pseudônimo que acredita-se ser do acadêmico romeno Costin Vlad Alamralá. Eu acredito no fascismo ou em algo pior e posso dizer isso sem ambiguidade porque, ao contrário de outros, abandonei há muito tempo toda esperança de fazer parte do mundo respeitável e de conquistar uma audiência respeitável, escreveu BEP em uma revista eletrônica. O BAP, ele vive... Não sei se ele mora no Rio de Janeiro, mas ele morou no Rio de Janeiro por muito tempo, o BAP. BAP também já afirmou que acredita em um governo de casta militar de homens que seriam capazes de guiar a sociedade rumo a uma moralidade eugênica. Aí ele é gay, tá? O BAP é gay. Ele é bem gay, o BAP. Já Jason Jordani é um filósofo norte-americano que escreveu em artigo que asiáticos, árabes, africanos e outros povos não arianos são geneticamente e intelectualmente inferiores. A coluna Renan disse que lê Jordani porque ele escreve sobre mitraísmo e zoroastrismo. Já o BAP é um cara complicado, eu não concordo com as coisas do BAP. Agora, o BAP é um ator muito fluente, eu não gosto de boas partes das coisas que o BAP fala, comentou o presidente. É bem fluente o Bronze Age Pervert, né? O livro dele tá sendo muito lido. Inclusive, eu estava lendo, né? Gays são muito pouco afeitos a lealdades. Ó, eles colocaram como título aqui, ó. Enquanto os colegas discutiam política partidária no grupo de Instagram, o líder do MBL participava com mensagens pontuais. Em uma delas, Renan escreveu: grupos políticos saudáveis têm que ter seus gays. E tem que ser gay que anda com hétero, não essa segregação ridícula de hoje. Mas existem muitas dificuldades. Gays são muito pouco afeitos a lealdades. O meu presida não é homofóbico. O meu presida não é homofóbico. Eles colocaram aqui, ok, cara. Isso aqui, que bom, velho. Renan é matéria paga? Óbvio, matéria paga pelo Vercaro, inclusive. Já vamos chegar lá. Quando a conversa passou a tratar sobre judeus na política, Renan mandou no grupo: graças a Deus o MBL tá bem cheio de judeu e tem um belo muçulmano geninho pra contrabalancear. Por que você não colocou isso aqui quando vocês estavam falando que os Groypers são antissemitas? Por que você não colocou que o Renan colocou que o MBL tá cheio de judeu? Vocês viram essa maldade na matéria?
Vocês perceberam essa maldade na matéria? Isso aqui não era relevante falar? Quando vocês estavam falando que nossa, os Groypers são antissemitas e tinha uma imagem escrito que o Renan era Groyper? Não era importante colocar isso na matéria? No mesmo dia, o tema chegou às mulheres. Na minha escola tinha uma garota bem bonitinha, loira, olhos azuis, feições boas, etc. Namorando um negão feio pra caralho, escreveu um dos membros. Isso me dá raiva, sem brincadeira, me dá nojo, respondeu outro logo em seguida. Um terceiro membro mandou fotos de mulheres e partiu de Renan a iniciativa de perguntar aos demais: qual é a melhor? A coluna não conseguiu acessar as imagens. Um dos votantes disse: eu curto loira de olho azul, mas a idade pesa muito na escolha. Gosto de novinha, apesar de serem insuportáveis. Renan respondeu em seguida: pois é, esse grupo precisa me ajudar. Os demais votos foram para a novinha, e a síntese perfeita seria uma novinha sueca, o que é suficiente para Renan dar por encerrada a votação. Parece que temos um consenso. A coluna, essa aqui é a melhor parte. A coluna, Renan se defendeu. Eu gosto de mulher. Gosto muito de mulher. Minha namorada, que infelizmente terminei com ela, agora, ela é bem mais nova do que eu, ela tem 23 anos. Acho ela nova, eu gosto dela. E tenho probleminha nenhum com isso, também gosto de mais velha. Eu sou heterossexual, cara. Eu gosto de mulher, bastante. O político também explicou que nos grupos políticos que esteve, observou que gays são pouco afeitos a lealdades, diferente das pessoas heterossexuais. Eles vivem estimulando, um xinga o outro, um quer denunciar o outro. Ah, treta horrorosa. Entre héteros, não. Quer botar mais um tempero aí na tua matéria? Mulheres também vivem se matando. Acho que homem costuma cultivar lealdade melhor. Mas não que não haja traição. Boa parte das minhas traições foram de homens héteros. E assim encerra-se a matéria. Que foi o escândalo, o grande escândalo de hoje.